falar agora especificamente sobre a DLPA, uma demonstração nova. A gente só tinha visto lá no início o que ela significava, e agora a gente vai, eu já expliquei no início, no primeiro vídeo, né, qual é a cara dela, e agora a gente vai estudá-la com um pouquinho mais de profundidade, e obviamente que tudo que nós vamos explicar aqui, para ser solidificado o conhecimento, é necessário, absolutamente necessário, fazer os exercícios da lista, tá? No caso aqui, ó, já vou adiantar, os exercícios da página 24 a 27 tratam de integração das demonstrações contábeis, e depois nós temos exercícios complementares que tratam mais propriamente da demonstração de fluxo de caixa, que estão da página 28 à página 30. Então nós vamos ter um tempo específico para fazer isso daí, tá? Bom, então a DLPA, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, é um instrumento de integração entre a DRE e o balanço patrimonial, como já foi explicado. É importante lembrar que essa DLPA é exigida para quase todas as empresas, exceto para a empresa de capital aberto, que daí ela tem uma obrigação adicional, que é publicar a DMPL, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Ora, o lucro acumulado está dentro do patrimônio líquido, então você já deve imaginar que uma demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui a DLPA, certo? Mas essa DMPL não é alvo da nossa disciplina, não está na ementa. Então nós vamos estudar a DLPA apenas, né? Então, instrumento de integração entre o balanço patrimonial e a DRE, apenas uma parte do lucro é distribuída, como foi explicado, para os proprietários da empresa em forma de dividendo. A maior parcela normalmente é retida na empresa e reinvestida no negócio. Essa transação é evidenciada dentro da demonstração de lucros e prejuízos acumulados, antes de ser indicada no balanço patrimonial. Então, da DRE extrai-se o lucro líquido, que a gente já estudou, transporta-se esse lucro líquido para a DLPA, para ser efetuada a distribuição desse lucro líquido. O que fica retido é transportado para o balanço patrimonial no grupo do patrimônio líquido, havendo assim mais uma fonte de origem de recurso para ser aplicada no ativo da empresa. Então, como que se dá isso na prática? Aqui tem um esqueminha. Então, parecido com aquele que eu mostrei, agora essa imagem aqui foi criada pelo próprio Marion, lá estava disponível, a gente usou. Então, se a gente tem uma DRE em que tem um lucro líquido de 700, então, e a gente olhou no balanço patrimonial, lucro acumulado em X1 aqui era 200, então eu somo 700 com 200, daria 900. Não, ó, tá vendo que é 500? Alguma coisa aconteceu. Então vamos descobrir o que aconteceu. Então tá, aliás, é daqui que começa, né, X1, né? Então nós temos 200 aqui, ok, deu 700. Então o 200 é o saldo inicial da DLPA. O lucro dos prejuízos acumulados tem um valor de 200 no início lá de X1, 2001, sei lá, né, 2011. O lucro do período é 700. Então, o lucro disponível é 900. Desse lucro disponível, decidiu-se em Assembleia Geral, ou anual, ou está escrito no estatuto, ou está escrito no contrato social da empresa, que tantos por cento é dividendo. Então, decidiu-se que era 400 dividendo. Então, obviamente que esse lucro distribuído, 400, será distribuído em dividendo. E aí, o saldo do lucro acumulado, 900 menos 400 é só 500. É por isso que o 500 está aqui. O que não está aqui, que normalmente acontece, porque quando você faz essa apuração no último dia do ano, você não tem tempo ainda de pagar os dividendos. Então, o que é normal acontecer é que esse dividendos aqui vem para cá, lá no passivo exigível, aqui em cima, né? No passivo, desculpa, antes aqui do PL, vem para cá assim, dividendos a pagar, de 400. Isso é relativamente comum, a gente vê em balanços patrimoniais de empresas. Se você entendeu isso, vamos adiante um pouco aqui num caso concreto, tá? Então, o caso concreto, a gente primeiro explica a DLPA, depois nós vamos falar sobre a outra, que é a tal da demonstração de fluxo de caixa, o professor já fez um comentário também. No livro, o Marion explica esse caso, que até quem tiver ainda dificuldade nessa explicação do professor, pode consultar o livro, porque a gente usa como padrão esse livro do José Carlos Marion de Contabilidade Empresarial.
Então ele explica o caso com base no caso da companhia Eronit. Então temos o balanço, a demonstração do resultado, temos a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, e depois vamos ter a demonstração do fluxo de caixa, que já vamos explicar. Então vamos olhar o balanço da companhia Eronit. Ok, então temos esse balanço, ano 1, ano 2, né? Aqui está correto, né? O ano 1 sempre mais longe e o ano 2 mais perto. Então o que nos interessa aqui dessas informações? Interessa lucros acumulados. Então nós tínhamos lucros acumulados de 100 e esses lucros acumulados de 310. Opa, alguém já pensou, essa empresa deu lucro. Pensou corretamente. Se o lucro acumulado aumentou, alguma coisa alimentou o lucro acumulado. E não foi aporte de sócio, porque os aportes de sócio, os dinheiros que os sócios colocam, estariam aqui em capital social. E aqui olhando o capital social, a gente já sabe que os sócios não aportaram recursos. Já sabemos disso, né? E sabemos que a empresa teve lucro. Então vamos olhar o lucro que a empresa teve. Então, uma coisa, nota explicativa, vamos ler isso aqui, né? A empresa calculou dividendos à base de 30% do lucro líquido. Então, tem um lucro líquido, 30% é distribuído em dividendos. O imposto de renda a pagar está incluso em contas a pagar. Contas a pagar, aqui o imposto de renda deve estar aqui. Ok. Beleza, então vamos lá olhar a nossa DRE. A nossa DRE, demonstração de resultado do exercício da companhia Eronit, revelou um lucro líquido de 300. É claro, gente, a gente poderia aqui fazer uma análise da DRE, não é o caso agora, a gente já passou por essa parte da disciplina. Agora o que interessa, sim, deu um lucro de 300. Ok, vamos voltar na nota explicativa. A empresa tem um compromisso de pagar dividendos à base de 30%. Então, 30% de 300 dá 90, né? Então, vamos lá olhar a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Os lucros acumulados no final do ano 1 era de 100. Está aqui, ó, lucros acumulados no final do ano 1. Então, copiamos para cá. O lucro líquido do exercício do ano 2 é 300, colocamos aqui. Então nós temos um lucro disponível para distribuição de 400. Vamos distribuir 30% do lucro líquido. 30% de 300 é 90. 3 vezes 3, 9. Ok. Então significa que a conta de lucro acumulado aumenta 300 e diminui 90, ou seja, ela aumenta 210. E como ela já tinha 100, ela vai para 310. 310. E aí, se a gente olhar lá no balanço, o ano 1, lucro acumulado era 100, passa a ser de 310. Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo. Que legal. Né? Que legal. Ok. Vejam, neste momento, que a companhia Eronit, no ano 2, aparece, no finalzinho do ano 2, já apurou o resultado, e aparece uma conta a pagar que ainda não foi paga, que é exatamente o dividendo a pagar, de 90. É óbvio que eu, como um analista de balanço, se eu olhar que tivesse mais do que 90, eu ia inferir que ela não tinha pago ainda os dividendos do ano passado, não é? Se tivesse mais do que 90. Se tivesse menos do que 90 aqui nesse valor, eu ia inferir ou deduzir até com um grau de certeza que ela já tinha pago uma parte. Muitas empresas pagam uma parte do dividendo no meio do ano. E algumas, inclusive bancos, sociedade de capital aberto, são obrigados a fazer divulgações trimestrais, depende da regra, né? E pagam dividendos a cada trimestre, né? Então, obviamente que esse dividendos a pagar aqui não ia estar totalmente ali 90, já teria pago uma parte, né? Ok, vamos continuar mais um pouquinho aqui. O que nós podemos ainda extrair dessas informações? Agora é só a demonstração de fluxo de caixa. Então, aqui, o que você tiver de dúvida, você anota para perguntar na aula síncrona, né? Ok, no próximo vídeo eu vou tratar especificamente sobre a demonstração do fluxo de caixa, que é uma demonstração que exige um pouquinho mais de raciocínio e concentração, né? E aí a gente já tem um pouquinho mais de tempo.